Eu já vou direto ao assunto e eu queria muito que essa mensagem passasse na igreja. Eu congreguei na igreja a vida toda, até eu mudar de Goiânia. Mas a minha mensagem aqui não é para convencer ninguém, não é para dar lição de moral em ninguém. Simplesmente é para vocês ter um pouco de coração, não generalizando que não é todas as pessoas que tá assim. Eu vim trazer uma mensagem do céu e do inferno, porque eu já estive nos dois lugares. Com 7 anos de idade, Deus me salvou. Eu ia cair numa cisterna. Aí uma pessoa na minha frente falou assim: não dá nem um passo mais para trás. Quando eu olho, era em Goianira. Nós estava comprando uma casa em Goianira, eu tinha 7 anos. Eu vi assim um buraco tão profundo, tão profundo. Quando eu olhei para frente, essa pessoa não apareceu mais para mim. Ela desapareceu. Então eu estou aqui porque temos que tomar cuidado. Eu sei que as minhas palavras não vão convencer vocês, mas toma cuidado. Tem duas justiças. Duas justiças. A justiça dos homens e a justiça de Deus. Ok? E tá movendo um grupo aí na mensagem que querem derrubar um grande líder. Tá com 90 anos de idade, mais de 90. Indo já quase para o céu para descansar. E tem um grupinho aí que quer extorquir dinheiro para montar loja de roupa novamente. Assim, me desculpe, eu estou falando algo racionável. Ó, desde os 30 anos, esse grande líder prega até hoje, velho. Não sei que idade ele tá. A última vez que eu vi ele, ele estava com 90 anos. Eu fui lá no escritório dele dar um abraço nele. Então, eu quero trazer uma mensagem agora do céu e do inferno, porque eu já fui no inferno. Vocês podem achar que eu tô louco? Não, não tô louco. Vocês estão muito enganados. Inferno não é igual aquele filme. O inferno tá aqui, ó. Tá aqui no coração. Entendeu? A igreja tá aqui no nosso coração. Você faz a igreja um inferno ou um céu? A igreja é apenas para ajuntar as pessoas e receber a mensagem. Mas do jeito que tá uma bagunça. Entendeu? Cada um forma um grupinho ali, outro grupinho ali. Resumindo, vocês estão queimando a imagem de Deus, porque, na boa, eu com as minhas experiências aqui na América, na boa, não congregam, não conhecem Deus, mas eu sinto o Espírito. Esse cara é eleito. A mensagem do céu é o seguinte: Deus levantou uma pessoa, um líder, Pastor Joaquim Gonçalves. Desde os 30 anos ele vem restaurando vidas, ele vem arrumando vida. Eu não sei o que está acontecendo, entendeu? Não sei o que está. Eu só digo uma coisa: a justiça dos homens vai se cumprir. Vocês vão ganhar esse dinheiro. Vocês vão ganhar. Mas a mão de Deus, a justiça de Deus, quando esse grande líder partir, ele vai descansar. Só o coração dele vai saber a verdade. Agora, vocês que estão aí, ó, fazendo um grupo para derrubar um líder que está doente, está debilitado, com 90 anos, dedicou a vida toda, eu já vi ele desmaiar no púlpito, orando por uma pessoa, para chegar uma pessoa e jogar ele na justiça. Quer arrancar dinheiro dele para antes dele morrer? Sim, vocês podem conseguir, mas a justiça de Deus
é pesada. Então vamos falar sobre o inferno. O inferno é um estado de consciência, entendeu? Eu vou dar um exemplo. Algum de vocês já tentou acordar e não acordava? E vocês já sentiram que você tá vendo o teto, você tá vendo, você não acorda, seu corpo tá paralisado. Começa aí. Eu passei isso aos 7 anos de idade. Então o inferno não é nada desses filmes que a gente vê. O inferno é um momento de tribulação na sua cabeça. O que vai acontecer? Vocês podem ganhar até essa indenização. Mas o remorso, quando o pastor Joaquim for, ele vai descansar. Porque ele cumpriu a sua jornada. E vocês que querem arrancar dinheiro dele, quando Deus levar ele, isso não é profecia não, isso é a realidade, ok? Isso é a realidade. Todas as noites que você dormir, essas pessoas que estão movendo um grupo para derrubar esse grande líder, cumpriu a sua carreira, cumpriu a sua jornada desde os 30 anos de idade, está pregando até hoje, entendeu? Está pregando até hoje. E vocês não estão entendendo. Vai chegar um momento que vocês vão querer acordar, vocês não vão conseguir. Porque eu já passei por isso. Então o inferno é o seguinte. Quando entra o remorso, é igual Judas. A pessoa não aguenta. Tem uma palavra mais forte que o remorso. Então, quando você entra em estado de pesadelo por algo mal que você fez, eu vou contar minha experiência, Eliseu. Eu dormindo, minha mãe me vigiava, eu dormia na cama dela. Na cama dela. Eu contava. Assim, acho que nem minha mãe sabe que eu vou contar isso. É coisa pesada. Eu dormia, tentava acordar, e eu pegava uma tesoura, dormindo, sonhando. Ia cortando minha mão, ia cortando tudo, e eu desesperado, aquele pânico, o que eu estou fazendo comigo? Eu estou me matando, cortando tudo. Aí sobrava só a minha cabeça. Aí o que acontecia? Dava um apagão, aí o Eliseu voltava novamente com o corpo inteiro, aí começava toda a tribulação novamente, cortando, machucando. Ó, isso aqui que eu te contei para vocês é leve, é levíssimo. Vocês não sabem a imensidão do inferno. Vocês não sabem. Vocês vão chorar 24 horas. 24 horas. E o inferno, vocês vão passar aqui na terra. Vão começar aqui na terra. Estado de consciência. Entendeu? Vocês estão querendo ser melhor que Jesus. Então vamos fazer o seguinte. Tudo que foi pregado desde esse grande líder religioso, desde os 30 anos, hoje ele está com mais de 90, foi mentira. Porque senão, Jesus falava assim, essa Maria Madalena é pecadora, mate, apedreje. Vocês estão querendo ser melhor que Jesus. Vocês estão julgando. Nem Pilatos, ele lavou as mãos, Pilatos olhou para Jesus e falou assim, olhou para os parceiros dele, eu não vejo crime nesse homem, mas eu preciso cumprir a lei. Ele pegou lá e lavou as mãos. Judas arrependeu, mas já era tarde. É uma dor tão grande, é uma dor tão grande. Eu não estou aqui para convencer ninguém, eu estou aqui para dizer que vocês vão passar por essa fase. Se esse dinheiro cair na mão de vocês, vai ser a maldição pelo resto de suas vidas. Eu estou falando isso porque não é porque o pastor, esse grande líder, é meu amigo.
Tem muito tempo que eu não falo com ele. Acho que tem um ano e meio, 2 anos. Mas quando eu soube um pouquinho do que está acontecendo, eu conheço todo mundo. Até a pessoa que está pondo ele na justiça. Essa pessoa vai se desfinhar na depressão, na tristeza. Igual Judas. Judas tentou voltar lá. Não, arrependi. A dor é tão grande que você só pensa em se matar, em suicídio. Então não brinque com o líder religioso que Deus colocou na terra. Esse líder religioso restaurou muita gente, não só no Brasil, no mundo inteiro. Aí vem uma pessoa que não está bem da cabeça, não sei se está inventando, a gente não sabe, eu não sei de nada, e quer dinheiro de um grande líder que está assim quase já partindo. Ele vai descansar e vocês vão sofrer pelo resto da sua vida se vocês não se matarem. Eu vejo muita gente aqui eleita. Eu vejo muita gente aí dentro aí, ó. Eu falo sem temor, não generalizando, fazendo merda, abrindo as portas do inferno para entrar. Tô vendo muita gente aí dentro da igreja fazendo isso. Muitos grupinhos abrindo a porta do inferno para entrar sem saber com quem tá brincando. Vocês estão brincando com Deus? Estão brincando com Lúcifer. E Lúcifer está super feliz. Entendeu? É isso que ele quer. Ele está super contente. Ele está esperando. Entendeu? Ele está esperando vocês. Lúcifer não é uma pessoa. É um estado de consciência. É uma dor grande. Tira o exemplo de Judas. Judas se matou, não aguentou. Vocês estão queimando a imagem de tudo que foi pregado. Vocês estão fazendo tudo errado. Porque a justiça de Deus é diferente da justiça dos homens. A justiça dos homens, eu dou uma referência como Pilatos, entendeu? E a justiça de Deus, eu não quero nem falar, porque eu já senti a justiça de Deus. Por isso que eu estou aqui, falando para vocês, irmãos, que alguns me reconhecem e outros não me reconhecem mais. Eu sou Eliseu, eu cantava no conjunto e já ensaiei até com essa pessoa que tá fazendo essa merda toda. Entendeu? Eu não tô aqui para convencer ninguém. Eu tô aqui só para dizer que vocês estão abrindo as portas do inferno. Lembre de Maria Madalena, Jesus não fez o que vocês estão fazendo. Jesus não fez. Por que vocês estão pregando então sobre Jesus? Me fala. Vocês fazem tudo ao contrário. Jesus falou, atira em Maria Madalena. Vamos falar a realidade? Atira. Jesus não fez isso. Como pode? Ó, já me falaram muitas vezes que eu seria a capa de Elias. Eu não sou a capa de Elias. Eu sou o mensageiro do céu e do inferno. Um abraço para o Tabernáculo da Fé, para todos os irmãos, sem generalizar. É um grupinho aí que quer derrubar esse grande líder que deu a vida por vocês, deixou muita gente rico aí, cabeça no lugar. Faça isso que eu quero presenciar. Eu não quero convencer ninguém. Eu quero que esse vídeo rode o mundo inteiro, porque eu não estou nem aí. O Eliseu está usando
vou para o inferno, estou usando isso aqui. Não, isso aqui não leva para o inferno. Sabe o que leva para o inferno? É a falta de harmonia. Deus, o líder levanta uma pessoa para essa pessoa derrubar ele. Deus não aceita isso. Deus não aceita. Ok? E Lúcifer está esperando vocês. Eu não tenho nenhum temor de falar isso. Esse grupinho aí que tá... Vocês é doido? Vocês é maluco? Vocês querem ficar doente pelo resto da vida? Tudo que esse grande líder pregou desde os 30 anos de idade foi perdido para vocês? Tô falando pro grupinho aí, ó, pro grupinho. Foi perdido? O que Deus mais detesta é ingratidão. Tá aqui a minha mensagem. Nesse momento eu tô aqui na Califórnia. Eu vejo que muita gente aqui na Califórnia, no céu, do que muita gente na mensagem. Eu falo isso sem nenhum temor, ok? Eu quero deixar aqui meu abraço à igreja. Eu não falei isso para a igreja, eu falei para grupinhos que querem derrubar esse grande líder que é o pastor Joaquim Gonçalves. Ah, se fosse a razão, quando Deus me levou lá para o inferno, eu vi muita gente com razão. Muita gente com razão. Muita gente vítima. Eu vi lá. Inclusive eu. Com 7 anos de idade. Então eu não vim falar sobre o céu aqui. Eu vim falar sobre o inferno. Um abraço para todos. E eu tenho muita saudade de vocês aí da igreja. Mas Deus me trouxe para cá porque, não sei. Porque quando eu disse, eu tirei a América do meu coração, no outro dia eu estava aqui. Do nada. Eu não tinha nem dinheiro. Eu vim só com $200. Eu ganhei a passagem de um amigo aí no Brasil que não frequenta igreja. Esse eleito. Gente, é tão bom. Eu luto todos os dias. Não tem um dia que eu luto contra as minhas depressões. E quem tem saúde, tá aí, Vocês não queiram estar na minha pele. Todos os dias, quando eu levanto, sabe como? Isso é pesado falar. Eu levanto saindo do inferno. É uma dor terrível, uma dor imensa. Eu vou direto pro banheiro, porque é terrível. É uma tristeza, não estou falando de depressão não. É uma tristeza, é um remorso misturado, vários sentimentos na sua cabeça, que poucas pessoas não vão suportar essa pressão quando o remorso vir. O remorso é só o início. O remorso não é nada, ok? Beijão para todos. Eu tenho muita saudade de vocês. Tenho saudade aí do conjunto. Tenho saudade das pessoas que estão no caminho certo e não as pessoas que querem derrubar esse grande ministério que Deus levantou. Na boa, vocês são muito corajosos. Vocês são muito corajosos, porque eu já senti a mão pesada de Deus.